Eu sou Gilson Góes Soares, nascido em Boquim, 15 de fevereiro de 1938, filho de José de Almeida Soares e Elizabeth Góes Soares. Primeira infância eu permaneci lá, que eu nasci em Boquim, mas foi na fazenda de meu pai. Fazenda Mangues Novos, e ainda hoje lá está, e é de minha propriedade atualmente por herança. Eu até 7 anos, a partir daí eu vim para Aracaju para estudar. Estudei primeiro no Colégio Salvador, depois fui interno lá, depois minha mãe veio para aqui com os outros filhos, e ficamos morando aqui na Avenida Simeão Sobral, no bairro Santo Antônio. De lá, minha mãe me colocou para estudar no Jackson de Figueiredo, Colégio Jackson de Figueiredo, ali na praça do Parque Teófilo Dantas, próximo à Catedral. Dali eu fiz o primário e o curso ginasial naquele tempo. E o curso médio, eu fiz parte no Colégio Ateneu Sergipense, e depois o final fiz no Colégio Tobias Barreto. Após esse tempo, fui vestibular para a Faculdade de Direito. A princípio, pensei em outra profissão, mas verifiquei que eu só me afinava bem para as ciências humanas e não para as exatas. Então, no direito, eu sempre admirava a profissão de juiz de direito. Então, eu dizia que queria ser juiz de direito. E aí, embora minha família achasse que eu não, você não vai ser juiz de direito, isso é muito difícil, você não chega lá não. Eu digo, eu vou chegar. Só tinha um tio da minha mãe que era tabelião do registro civil. E ele me estimulava que eu fosse juiz. Eu gostava do curso porque eu me empolguei com o estudo do direito, eu achei muito bonito. E é um curso que eu acho que toda pessoa que tem assim, ânimo para ler, para estudar e goste dessa área de humanas, pode fazer que vai se dar bem. Porque é empolgante o estudo do direito. É mais bonito na teoria do que mesmo na prática. O que eu gostei mais foi do professor Gonçalo Hollenberg Leite, porque ele era um professor muito bom, que ensinava muito bem, e a matéria era muito difícil, direito civil, mas com ele a gente aprendia, porque ele tinha uma didática muito boa. Da minha turma de direito, da minha turma mesmo, não teve nenhum que seguisse a profissão. Só teve assim outras turmas mais adiantadas e mais atrasadas do que a minha. Aí foram para esta área, entendeu? Como a desembargadora Clara, e foi a desembargadora Célia Pinheiro. Não foram da sua turma, não, mas foram de turmas próximas, contemporâneas, da faculdade. Lembro, sim, porque naquele tempo não era períodos, era o ano, né? Primeiro ano, segundo ano, até o 5º ano. O último ano era o 5º. Então eu fiz esses 5 anos ali. Tive um colega meu de turma que seguiu a política. Foi Gilton Garcia, foi meu colega de turma. Na época o pai dele era governador, Luiz Garcia, governador aqui de Sergipe. Mas ele foi governador também lá no Amapá, Gilton Garcia, na época que foi criado
transformado o território do Amapá em estado do Amapá. E ele foi o primeiro governador lá. Ele foi deputado, seguiu a carreira política. Eu nunca gostei de política, nem gosto até hoje. Entendeu? Eu acho a UFES foi muito importante e continuará sendo, porque o curso de Direito da UFES ainda é um curso assim, eu acho, o melhor do estado. Porque tem sempre professores melhores, concursados e de melhor nível. E eu acredito que ela prestou relevante serviço à cultura jurídica do nosso estado. Era uma época bastante difícil, porque naquele tempo os meios de locomoção eram difíceis, não existia asfalto, então as estradas eram de chão batido. Então, para ir de Paripiranga para Salvador era um sacrifício. Então eu preferia vir para aqui, para Aracaju, para daqui e para Salvador, porque pegava um ônibus melhor. Mas eu morava sozinho, porque eu era solteiro. Ainda era solteiro. Vinha ver minha mãe e meu pai. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi fazer um casamento. Um casamento de uma pessoa que tinha mexido com a moça e estava preso e queria casar a moça era de menor, tinha 13 anos. A lei considera isso como estupro, naquele tempo a lei considerava isso como estupro presumido. Entendeu? Mesmo sendo de comum acordo, mas a lei considera porque é menor de 14 anos. O rapaz quis casar, então eu fiz o primeiro casamento para que ele se libertasse, porque casando se libertaria da prisão. Então ele casou para isso, né? E foi o primeiro casamento que eu fiz. O primeiro ato foi esse. Agora depois fui despachar os processos. Mas os processos eu não tive lá tanta dificuldade não, porque eu seguia sempre a lei, e ia estudando e despachando conforme a determinação legal. Não tive muita dificuldade. Continuei estudando sempre e depois de um certo tempo eu também soube que havia o concurso aqui. Aí eu passei a estudar mais ainda porque eu queria fazer o concurso para voltar para Sergipe. Lá o estado é muito grande e a pessoa se desloca muito para chegar na capital, uma dificuldade. E o salário naquele tempo era, às vezes, até menos do que o que ganha um professor, o salário do juiz. Eu digo, como é que eu vou me deslocar tanto para chegar em Salvador com um salário desse? Gasto o salário todo em transporte. Tinha um fóruzinho, mas muito fraquinho. Hoje é que tem um fórum melhor. Mas dava para... Fiz júri, vários júris, porque lá havia muito crime de homicídio. Agora, não havia furto nem roubo naquele tempo. O povo daquele sertão ali é honesto. Agora é inflamado do gênio, sabe? Qualquer ofensa, eles puxam faca, revólver, se matam. Então, homicídio tinha muito, mas não tinha furto nem roubo. Interessante, né? Durante 3 anos não houve nenhum processo de roubo, nenhum de furto. Agora tinha muito lesão corporal e homicídio. Era o que tinha mais. No civil, o que tinha mais era direito de família, como sempre, né? Problema de família. É o que tinha mais. E também a legalização de terras. Eu queria uso capião, essas coisas para legalizar a terra. É o que sempre tem muito lá. Passei, graças a Deus, como eu vim estudando muito, e com a prática adquirida lá, passei em primeiro lugar aqui. Uma boa colocação. Com marca de Itabaiana, onde passei 4 anos. Foi uma época de muito trabalho, muito sacrifício. Tinha um fóruzinho muito apertado, muito apertado. E lá tive que fazer muito júri, porque Itabaiana você sabe que é a terra do crime.
mantinha muita gente presa em prisão preventiva, me reclamavam muito aí. Rapaz, a penitenciária só tem a metade dos presos, é você que bota. Eu digo, lembre-se que a maior comarca do interior é Itabaiana atualmente, porque eu estou com Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, Macambira e Moita Bonita. E eu sou o juiz único de tudo. E nem junta do trabalho tem aqui. Até trabalhista ainda sou. Lembre-se disso. Porque também é onde mais tem crime, onde é? Itabaiana. Ainda hoje é assim. Já era assim, né? Ainda hoje é assim. Ainda hoje. Imagine naquela época também. Se fosse fraco, não tinha respeito na comarca, né? Tinha que ser durão. Senão não sobrevive lá em Itabaiana. Itabaiana, o juiz tem que ser durão. Se não for, o juiz não pode demonstrar que está com medo. Tem que demonstrar coragem. Mesmo que por dentro esteja morrendo de medo, né? Mas tem que demonstrar coragem. Não pode transparecer que está com medo. De lá eu pedi para ir para São Cristóvão. Porque era uma comarca mais leve do que Itabaiana. Eu já estava muito cansado, já estava até meio doente. Estava solteiro ainda. Eu casei quando estava juiz de São Cristóvão, já próximo de vir para cá. Lá a maioria dos processos também tinha, a maioria mais era de crime também. Tem muito crime em São Cristóvão e nos termos que era Itaporanga e Salgado. Itaporanga tem muito crime, ainda hoje. E Salgado também, mas Salgado já era menos. Salgado também é um município menor, população menor. Mas São Cristóvão tinha muito crime também. Mas tinha várias outras ações também, cíveis e muito direito de família, tem muita questão de família. Naquele tempo era desquite, hoje é que é divórcio. A lei de divórcio passou depois. Só era o escrivão, o juiz, promotor, pronto. Assessoria ninguém tinha. Era trabalhar dia e noite, porque trazia processo para casa para dar sentença. Entendeu? Porque não tinha assessor para fazer nada. Eu tinha que ler tudo e fazer relatório e voto. Tinha que fazer tudo, relatório, voto e tudo. Era o juiz mesmo que fazia. Quando era um processo mais simples, eu ditava ao escrivão, mas não existia computador. As máquinas de datilografia. Quando tinha uma escrivã boa datilógrafa, como a de Itabaiana, eu tinha uma, que era a Dona Maria Helena. Aquela era eu falando e ela datilografando rapidíssimo. E ouvia bem, porque tem uns que não ouvem bem, porque não entendem os termos jurídicos. Ela já entendia, porque de muita prática. A de São Cristóvão era Dona Rivanda Carmelo. Também tinha uma boa compreensão dos termos jurídicos. E entendia. E também os fatos que as testemunhas falam, eu ditava, ela entendia. E escrevia rápido também na máquina. Aí ajudava. Agora, nos termos é que eu penava. Termo de Itaporanga. Ave Maria. Escrevia era catamilho. E ainda não entendia nada. De Salgado, a mesma coisa. É aí que era onde o juiz sofria mais. Para dar sentenças, tudo. Um povo que não entendia as coisas. Entendeu? É muito trabalho. Vim para a 8ª vara, cível. Já vim para a 8ª vara, cível. E nela passei 10 anos. E de lá que eu fui promovido a desembargador. Foi em abril, só não me lembro o dia, mas foi em abril de 1980. Certo. E daí da 8ª, era no Tribunal de Justiça. Na Fausto Cardoso, onde é o tribunal aí. É no 2º andar que eu trabalhava. Esse cível aí era geral, só não tinha família. Não tinha família e sucessões. Era o restante do direito civil todo, né? Era direito das obrigações, direito das coisas, abrangia toda a parte de contrato, de todo o direito relativo à propriedade, à posse,
e seus desmembramentos. Toda essa parte do direito civil, toda aí era abrangida nesta 8ª vara, 7ª, 8ª, 9ª, e tinha mais 2, não sei se era a 3ª, não, a 4ª. Eram 5 varas cíveis. 4 ou 5, não me lembro bem. Desembargador Alencar, na presidência dele, eu pedi a ele para nomear uma pessoa para datilografar, aí consegui colocar uma secretária datilógrafa. E aí me ajudou bastante, porque ela datilografava as sentenças e datilografava também as audiências, porque o meu escrivão já era idoso e datilografava muito devagar. Depois dessa secretária, aí adiantou mais o serviço, sabe? Ficou mais fácil de andar os processos. Eu me senti muito feliz, porque era o que eu pretendia, chegar ao topo da carreira. Porque eu sempre dizia que eu ainda vou chegar a desembargador. Chegarei lá. Era uma meta. Era uma meta que eu consegui conquistar. Quando eu assumi, eu fui ser... Primeiro, eu fui para uma vara, para uma Câmara Civil, compatível com o que eu era. Mas em seguida eu fui, logo depois, outro biênio, eu fui corregedor-geral da Justiça. Complicada, porque você vai ter que... Você é o chefe dos juízes. Então você vai corrigir as coisas erradas que os juízes fazem na parte administrativa da Justiça. Não é na parte de julgamento, mas na administração de fóruns, dessas... vai verificar se eles estão com bom desempenho, se estão julgando bem, quer dizer, os processos não estão deixando dormir muito nas gavetas. E aí eu cobrava, mas não tanto, porque eu sempre achei o seguinte, que o juiz ele tem uma certa responsabilidade. Se ele às vezes não julga muito, é porque ele tem... Os processos, às vezes, eles exigem que o juiz investigue bem, para não fazer um julgamento assodado e um julgamento injusto e errado. Se bem que o tribunal poderá corrigir depois, mas se houver recurso, às vezes a parte não recorre e se prejudica. Entendeu? Então o juiz tem que ter um cuidado. E aí, se for julgar com muita pressa para fazer número de julgamento, ele pode julgar mal. Então por isso eu não fazia tanta cobrança assim. Agora, tinham juízes que realmente precisavam chamar atenção, porque eles negligenciavam. Quando a gente via que estava negligenciando, chamava mais atenção. Sabe? E depois que eu saí da corregedoria, eu já fui para a Câmara Criminal. Aí mudei de patamar. Mas para mim não estranhei muito, porque durante o tempo que eu passei no interior, o que mais tinha era processo criminal. Criminal, entendeu? Então eu fiz milhares de processos criminais, tanto no juízo singular, quanto do Tribunal Popular do Júri. E tudo isso eu fiz em grande quantidade. Então, eu não senti muita diferença, apesar de ter saído de uma vara civil. Eu cheguei à presidência em 1999. Desembargadora Clara era a vice-presidente e não me lembro se Pascoal era o corregedor. O que eu fiz ficou mais importante do meu ponto de vista foi conseguir, primeiro, aumentar o número de desembargadores do tribunal. Passou de 10 para 13, que são os atuais 13. Estão lá. Foi um trabalho hercúleo para conseguir isso. Por quê? Porque precisava alterar a Constituição do Estado. E aí teve que muita gestão com o presidente da Assembleia, com líderes políticos, para conseguir que os deputados
votassem, porque tinha que ser um quórum especial, quórum de 2/3 dos membros da Assembleia. E com muita luta conseguimos convencer também o governador, era Albano Franco. Muito duro de ser convencido, mas eu consegui também com a ajuda do corregedor, que era o desembargador Pascoal, me ajudou bastante, Pascoal Nabuco Dávila. E eu consegui alterar o dispositivo constitucional de 10 para 13. E os colegas aceitaram no tribunal, porque primeiro tem que os colegas votarem e a Assembleia aprovar. Entendeu? Foi uma luta muito grande. Depois disso, eu consegui fazer a segunda Câmara Civil, porque só tinha uma Câmara Civil. Então, era emperrado demais os processos cíveis, porque estava, no momento, eu mostrando aos desembargadores, que no momento estava aflorando a demanda que estava adormecida, a demanda judicial, por causa da vigência da nova Constituição, que atribuiu vários direitos que ainda não existiam. E a população ficou ciente de novos direitos, de seus direitos, e passou a exigir do judiciário. Então a demanda que estava reprimida aflorou. Eu digo, olha, com esse afloramento da demanda, esse tribunal pequenininho como está, não pode dar conta. Vocês vão ver que nós estamos criando mais 3, mas vão ficar assoberbados breve. Já estão assoberbados de serviço. Já não dão conta. Já não dão conta, tá vendo? Eu ainda pedi que criasse mais um. Disse, não. O governador disse que não. Tá bom. Ficaram só 3 mais. Agora vem esta crise geral no país, não tem como aumentar. E ficar assoberbado aí o tribunal. E hoje a Câmara Criminal, que precisava botar mais um membro, não tem como botar. Aí a Câmara Criminal está atrofiadíssima e as 2 câmaras cíveis estão abarrotadas. Mas imagine se eu não tenho conseguido botar mais 3. Como estaria? Consegui convencê-los a fazer isso. Embora com essa luta toda. Mas se não fizesse, como era que estava essa justiça? Imagine. Que com esses 3 mais, com a segunda Câmara Civil, que com uma Câmara só tem 2 julgamentos por semana. Agora está tendo 4 julgamentos, quer dizer, o dobro. Tem o dobro de julgamento do que tinha. E ainda está desse jeito, abarrotado. Você imagina se continuar só 2 julgamentos. Eu construí um fórum em São Cristóvão. Então aquele grande na entrada da cidade foi o senhor construindo? Foi minha construção. Eu ia lá toda semana para ver, porque eu quis que fizesse num estilo assim, colonial. O estilo que é a cidade, né? Preservando a arquitetura histórica da antiga capital do estado. Porque eu digo, aqui é uma homenagem que nós sergipanos devemos a São Cristóvão, porque foi a primeira cidade do estado. Primeira aldeia, a primeira cidade e a primeira capital do estado de Sergipe. Entendeu? Quando Sergipe foi transformado de capitania da Bahia para uma província autônoma. Foi em 1820, que devemos comemorar já o seu bicentenário. Em julho de 2020. 2020 é o bicentenário de Sergipe. E nesse período que São Cristóvão foi a capital. Terminei na minha gestão. Inaugurou. Ainda depois construiu o Fórum de Socorro. Aquele que tem o nome do desembargador Deda, Arthur Oscar de Oliveira Deda. Aquele fórum foi na minha gestão, eu que construí. Muito trabalho deu. Não cheguei a concluir todo, mas já deixei
mais de 80% pronto, quase 90%. Aí o outro colega que até já é falecido, o desembargador José Antônio de Andrade Góes, falecido, saudosa memória, ele terminou o que faltava. Fiz um fórum maior, mas assim mesmo não deu ainda, porque lá em Socorro tem uma demanda muito grande judicial, porque é o município de maior população. Apesar da cidade, sede do município ser pequena, mas o município é o mais populoso do estado. Tem próximo de 200 mil habitantes. Tudo vai para o fórum, né? Todas as demandas judiciais. Então, o tribunal já criou vários outros fóruns em outros locais, fora da sede do município, para atender a demanda que é enorme. Principalmente na parte criminal, lá tem muito crime. Socorro. Mas eu ainda dei 11% de aumento a vocês. 11% de aumento. Vocês vão ver que outro não vai dar, viu? E outra coisa, o RV que você está querendo que eu pague, eu não disse a você que não tenho como pagar porque não há dinheiro. Não há dinheiro. Como é que eu vou pagar sem dinheiro? Se eu for pagar o RV, não pago o salário. E aí, como é? Você acha que eu vou tirar dinheiro de onde? O tribunal não tem nenhuma fonte de renda a não ser a receita corrente líquida do Estado. A responsabilidade do horário é uma coisa que geralmente a gente gosta, que não tem mais, mas senti um vazio muito grande. E quando logo que eu me aposentei, eu fiquei até deprimido um pouco. Eu fui superando, indo assim para o interior, lá para a minha fazenda, tomando o ar da natureza, mas de qualquer modo a gente está sempre com aquela saudade daquele tempo, sabe? Porque sente a falta do convívio com os colegas, do convívio com os advogados, com os funcionários. E isto faz uma grande falta, porque nós nos sentimos assim um pouco isolados. Porque quando a pessoa, talvez que se aposentou novo não sinta tanto, mas eu já me aposentei já idoso. E aí você sabe que idoso é mais difícil de relacionamento. Só as pessoas amigas antigas, porque fazer novo relacionamento já se torna mais difícil. Então eu senti muita falta do meu trabalho, mesmo porque foram 41 anos de magistratura. Isso já, a mente da gente já está formada naquilo, né? Então amanhece o dia, você já está fazendo a barba, tomando banho, vestindo o paletó, a gravata para ir trabalhar. Que é o costume da magistratura, anda assim, não é? Então hoje eu não uso mais, só quando eu vou para uma festa, um casamento, uma solenidade que exige, né? Fora disso, não tem mais como vestir. Enquanto eu, desde estudante de Direito, como no meu tempo, o professor Gonçalo era o diretor da escola, ele exigia que os alunos fossem devidamente trajados. Então nós íamos de paletó e gravata. Olha, quando eu servia, meu ponto de vista é que um servidor público, principalmente do judiciário, nunca deve se furtar a atender a um jurisdicionado. Então, esta casa aqui, que é térrea, vivia a porta cheia de carro, de advogados, pessoas que tinham entes queridos presos, vinham me pedir para dar uma solução, para saber o que é que fazia. Eu nunca deixei de atendê-los. Atendia qualquer hora do dia e da noite. Até quando eu ia para a fazenda, para descansar, eles iam para lá. Advogados, pedir para eu dar um habeas corpus, pedir para despachar um pedido, uma coisa, e eu
atendia todos. Então acho que servidor público é para atender o público, é meu ponto de vista. Não quero dizer que os que não fazem assim estejam errados. Acho que cada um age conforme sua consciência. Mas eu sempre agi assim.